Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Com as palavras do Salmo 100, versículos 1 e 2, está no ar a nossa live dominical. Jesus Cristo, a verdade que liberta. Apresentação deste que vos fala, pastor José Maria Duarte. Contamos com a colaboração da minha querida esposa, a missionária Lídia Faria Duarte. Por gentileza, irmãos, envie-nos mensagens da cidade onde você está, como você está recebendo a nossa live Jesus Cristo, a verdade que liberta. Deus tem uma mensagem especial ao teu coração, uma mensagem especial à tua família. Receba as bênçãos do Senhor neste último domingo do mês de julho de 2023, ou seja, dia 30 de julho de 2023. Permitindo Deus, iremos transmitir-lhes a mensagem, a parte A do versículo 18 do capítulo 1 do livro de Apocalipse, que nos diz: Eu que vivi e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Nós iremos, permitindo Deus, pelo seu Santo e Augusto Espírito, falar-nos acerca da vida e da morte. A Bíblia registra 371 vezes a palavra morte e 451 vezes a palavra vida. A vida é um dom especial de Deus. Deus deu a vida para o homem, e o propósito de Deus era que o homem vivesse para sempre. Porém, o pecado tirou a comunhão do homem para com Deus. O homem foi expulso ali do jardim do Éden, o jardim das delícias que Deus havia preparado, e ele ficou assim separado de Deus. E a Bíblia registra-nos a primeira morte. E a primeira morte não foi a morte de um ser humano, porém a morte do animal, provavelmente um cordeiro que Deus imolou para dali tirar peles, para que cobrisse a nudez do homem e da mulher. E ali a morte do cordeiro é o primeiro símbolo que a Bíblia nos mostra daquilo que aconteceria cerca de 2000 anos, a morte expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós encontramos no Velho Testamento ali os animais sendo imolados, mas a Bíblia nos diz que os pecados eram apenas cobertos, ou seja, podemos comparar com uma mesa suja que era colocada uma toalha limpa. Portanto, o sangue dos animais apenas cobriam os pecados. Mas a Bíblia nos diz, em 1 João capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A Bíblia nos diz que o pecado trouxe a morte, assim a morte passou para todos os homens. Nós nascemos, mas sabemos que um dia nós morreremos por causa do pecado. Mas Jesus Cristo
ele veio trazer-nos vida e vida com abundância. O que é a vida abundante? É a vida não somente terrena, mas é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Passemos agora para aquilo que fundamenta a passagem que nós temos lido. Nós sabemos que Jesus chamou 12 discípulos que mais tarde foram chamados apóstolos, entre os quais estava o apóstolo João, que era aquele que reclinava sua cabeça no peito de Jesus, conforme nós encontramos na palavra de Deus, ali por ocasião da última Santa Ceia. Diz-nos a história que João tinha aproximadamente 24 anos quando foi chamado por Jesus, era o mais novo entre os apóstolos, ao lado do seu irmão Tiago e de Pedro. Foram os 3 discípulos mais chegados de Jesus e participaram muitas vezes de eventos fechados aos outros, mas esses 3 sempre estavam presentes: Pedro, João e seu irmão Tiago. Nós encontramos no Evangelho segundo São João, capítulo 21, quando Jesus ali confirmou a chamada de Pedro, confirmando-a por 3 vezes consecutivas, e Jesus ali profeticamente disse a Pedro: Pedro, quando fores velho, te levarão para um lugar onde tu não queres ir. E ali Jesus estava falando acerca da morte do apóstolo Pedro. Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, foi morto. E quando Jesus ali relatou o final da vida de Pedro, Pedro, olhando para João, disse: Jesus disse-lhe: se eu quero que ele fique até a minha volta, o que você tem a ver com isso? Você segue-me. E nós sabemos que todos os demais apóstolos foram mortos de maneira cruel, mas João, o Senhor Jesus, preservou a sua vida. Diz-nos a história que por volta do ano 95, o imperador Domiciano ali tentou matar o apóstolo João, lançando-o no tacho de azeite fervente, mas nos diz que ele deu meia volta e voltou no mesmo lugar. O Senhor Jesus disse: se eu quero, quando Jesus quer alguma coisa, o homem não pode impedir. Tentaram matá-lo, mas as mãos do Senhor estavam estendidas sobre o seu servo. Quando as mãos de Deus estão estendidas sobre alguém, este alguém pode passar muitas vezes por muitas tribulações, muitas vezes até alguém querer tirar a sua vida. E ali, quando o imperador ficou ali derrotado diante daquela circunstância, ficou ali envergonhado porque viu que havia um Deus que estava sobre a vida daquele homem. Mas, querendo então
matá-lo, querendo então fazer com que ele sofresse na vida, o exilou ali na ilha chamada Patmos. Mas tudo estava na direção de Deus. Quando nós estamos na direção de Deus, muitas vezes os sofrimentos que fazem com que nós, muitas vezes, choremos, muitas vezes estejamos em situações difíceis, mas as mãos do Senhor são estendidas. E a Bíblia nos diz que aproximadamente no ano 95, depois de Cristo, João estava exilado ali na ilha de Patmos. Era um domingo, pois a Bíblia diz-nos que era o primeiro dia da semana. Certamente alguém pensando que a vida de João era uma vida terrível, exilado, longe dos irmãos, longe de tudo e de todos, mas as mãos poderosas do Senhor Jesus Cristo estavam sobre ele. E ali na ilha de Patmos, João teve a revelação do Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação das últimas coisas. Quando tudo parecia contrário, Deus é aquele que faz a sua vontade. Deus faz com quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, para a finalidade que Ele quer. Quando todos pensavam que era o final da vida de João, ele ali, diz-nos a palavra do Senhor, que foi arrebatado em espírito. E ele teve então uma revelação gloriosa, contemplou o Senhor Jesus Cristo glorificado, não aquele Jesus que João vira ali, pendurado entre a cruz. A Bíblia diz-nos que João foi o único dos discípulos do Senhor que estava ali bem ali aos pés daquela cruz. E a Bíblia nos revela que ainda Jesus, olhando para sua mãe Maria, disse-lhe: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E Jesus ainda delegou ao seu servo João para que ele fosse então aquele especial para cuidar da sua mãe. Jesus é aquele que cuida dos seus, ainda nas dificuldades, ainda nas intempéries desta vida e suas perseguições, mas as mãos do Senhor estão estendidas para abençoar-nos, para nos dar vitória, para fazer com que aqueles que nos perseguem fiquem envergonhados e o seu nome seja glorificado em nossas vidas. Agora, João viu Jesus glorificado, viu Jesus maravilhosamente ali, ele viu o trono do Senhor. Ele diz que ouviu a voz do Senhor como a voz de muitas águas. Ele caiu como morto aos pés do Senhor Jesus Cristo, mas Jesus colocou as suas mãos sobre ele e disse: eu que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. A Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo, no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, ele narra-nos acerca ali da ressurreição. E nós precisamos fazer uma diferenciação entre ressurreição e ressuscitação. A Bíblia narra-nos 8 pessoas que passaram por ressuscitação.
No Velho Testamento nós temos o caso do filho da viúva de Serepta. Temos o caso do filho da Sunamita. E finalmente o terceiro episódio de ressuscitação, aquele homem que estava sendo conduzido para ser sepultado, e quando vieram os bandidos, aqueles que o levaram, o jogaram, ele caiu em cima dos ossos do profeta Eliseu, e ele então voltou à vida. No Novo Testamento nós temos 5 casos de ressuscitações, 3 no ministério de Jesus. Nós temos Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. Nós temos no ministério de Pedro Dorcas e no ministério de Paulo Eutico 8 casos de ressuscitação. Ressuscitação é a pessoa voltar à vida neste corpo, no corpo físico, mas tornaram a morrer. Mas em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, assim expressou o apóstolo Paulo: Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Ele ressuscitou em glória, portanto, ele foi feito as primícias dos que dormem, porque Jesus não ressuscitou para tornar a morrer, mas ressuscitou num corpo glorioso. E por isso, os seus discípulos, feitos apóstolos, após receber ali o Espírito Santo, foram revestidos com o Espírito Santo. Eles pregavam a palavra com toda a autoridade. Eles disseram ali, os chefes religiosos: vocês condenaram, mataram aquele que nada fez, vocês tiraram a vida, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus nasceu para morrer, mas ele venceu a carne, venceu Satanás, venceu o mundo e venceu a morte. E a Bíblia nos diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas o apóstolo brada pelo Espírito Santo: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus também irá ressuscitar aqueles que o aceitaram e que partiram para a eternidade. Aonde estão as pessoas que nesta vida aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador? Estão ali no paraíso, aguardando o momento da primeira ressurreição. E a Bíblia nos diz: bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, pois nesse a morte não terá mais domínio sobre eles. A morte foi vencida pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus veio nos dar vida. Esta vida aqui é uma vida passageira e efêmera. Quantas pessoas estão preocupadas apenas com esta vida, querendo satisfazer a sua carne, querendo satisfazer todas as suas concupiscências. Mas Jesus disse que o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Quem sabe você está vivendo esta vida,
E a morte ela não escolhe. Se nós formos ao cemitério, ali vamos ver que pessoas morreram de todas as idades, crianças, adolescentes, jovens, pessoas de idade, velhos. A morte não escolhe. A coisa mais certa é que vamos morrer, e a coisa mais incerta é o dia que vamos morrer. Mas para aqueles que aceitarem Jesus como seu Salvador, além de terem seus pecados perdoados, os seus nomes escritos no livro da vida, também há um grupo que não passará pela morte. A Bíblia nos fala de 2 homens que não passaram pela morte. A Bíblia nos fala de Elias e Enoque. Enoque simboliza os arrebatados, pois ninguém o viu, ele foi arrebatado, Deus o tomou para si. E Elias também, ele foi arrebatado, mas houve pessoas que viram. Significa a segunda volta do Senhor, quando todo olho verá até aqueles mesmos que o transpassaram. Esta vida é passageira. A morte chega para o pobre, para o rico, para o negro, para o branco, para o vermelho, para o amarelo. A morte, ela não escolhe. Enquanto estamos aqui pregando esta mensagem, quantas pessoas que estão partindo para a eternidade, sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas assim como Jesus venceu a morte, venceu Satanás, venceu o mundo, venceu a carne, também Ele está te chamando para a vida. A vida é um dom de Deus, a vida é algo extraordinário. Hoje na escola bíblica dominical, eu não fui à escola dominical hoje porque a nossa sede não teve, mas eu assisti a uma aula espetacular. Ela foi preferida pelo pastor Dr. Caramuru Afonso Francisco, ele que é servo de Deus e também é um juiz de direito ali em São Paulo, e ele falando ali contra o aborto, né? Falando quantas pessoas tiram, ele explicou de uma maneira extraordinária como é bom nós aprendermos a palavra do Senhor. A cada dia Deus nos revela algo escondido na sua palavra. Por isso a Bíblia nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Jesus venceu a morte e Ele assentou-se à direita de Deus. E Ele enviou o Espírito Santo para estar aqui conosco. E é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. Quem sabe, meu amigo, moço, jovem, criança, quem sabe hoje é o último dia da sua vida aqui na terra, mas eu concluo esta rápida mensagem deste domingo dizendo: aceite Jesus como teu único e suficiente Salvador, porque amanhã pode ser muito tarde, mas hoje Cristo nos quer dar vida. Ele ressuscitou e Ele também ressuscitará aqueles que em Cristo morreram primeiro. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, nos ajude, que Deus abençoe a todos aqueles que estão participando conosco. Eu quero agradecê-los penhoradamente a todos que estão aqui, sempre nos dando o privilégio de assistir a nossa live. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queremos mencionar aqui os que estão conectados conosco, e a nossa irmã Lídia
ela aqui os anotou. Nós temos o irmão Luiz Mateus Martins, é o nosso presbítero. Deus abençoe, viu, irmão Luiz? Deus abençoe o irmão e a sua família maravilhosa. Temos o irmão Eliseu Oscar, Deus abençoe o irmão Eliseu. Nós temos aqui o irmão Gerson Pires, é o pastor, né? Irmão da Hélida. Irmão da irmã Hélida, cunhado do meu filho André. Irmão Gerson, um abraço para você, Deus te abençoe maravilhosamente. Um abraço também para o seu papai, meu irmão, particular amigo, pastor Pedro Pires, é o sogro do meu filho André. Estão conosco meus filhos, doutor André, a Lidiane, ali de São José dos Campos. Um abraço, André. Domingo próximo vindouro tem algo especial na vida do André, né? Daqui a pouco nós vamos falar o que é. E também a doutora Késia, que é ali de Itatiaia. Deus abençoe. Beijinhos para os meus queridos netinhos, o B e a Gigi. A Gigi esteve conosco aqui, foi embora hoje, nós já estamos com saudade da Gigi, do B. Vocês são crianças maravilhosas. E também, mandar também para o Pedrinho, né? Não sei se o Pedrinho ainda está lá ainda com ele. O Pedrinho esteve aqui conhecendo o voo Bazuca. O Pedrinho é um menino abençoado. Então, um beijinho para você, viu? B, para a Gigi. Deus abençoe poderosamente. Nós vamos orar. Mas eu quero registrar aqui, irmãos, algo especial que aconteceu nesta semana próxima passada, na quinta-feira, dia 27. Foi o aniversário da minha querida esposa, a missionária Lídia. Estiveram aqui os nossos filhos, netos, as irmãs, Raquel, Noemi, o seu irmão mais velho, meu cunhado Davi, e também a sua cunhada Luzia, a esposa do pastor Levi, ali de Itajubá. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pela presença. A missionária Lídia é um presente de Deus na minha vida. Já há quase 55 anos, sempre cooperando comigo. Começou a cooperar no nosso primeiro trabalho ali em Santo André, lá na Vila Guaraciaba. Era o ano de 1968. Depois nós tivemos na Vila Humaitá, na Vila Helena, Príncipe de Gales, Sacadura Cabral. Tivemos em muitos lugares ali em Santo André, e a irmã Lídia sempre ao nosso lado. Em 1970, 72, estivemos ali em Itaúna, e nós temos as fotos aqui guardadas. A Lídia era a dirigente ali do ciclo de oração. Nós carregávamos o acordeão delas 4, 5, 6, 7 quilômetros para elas tocar naquelas roças, naquelas fazendas, bênção de Deus. E também em Santa Rita do Sapucaí, né? Onde tive o privilégio de ser pastor por 7 anos. E ali também a missionária irmã Lídia era dirigente do ciclo de oração. E ela continua, é a dirigente do ciclo de oração aqui da nossa sede. Por falar do ciclo de oração, quero parabenizar a UFADEL, né, pelo transcurso do 62º aniversário do encontro das irmãs, né? As irmãs fizeram um trabalho maravilhoso. 62 anos de congresso aqui do ciclo de oração, o ciclo de oração que é a chave mestra, né? A chave da oração, é a chave que traz todas as bênçãos. Então, que Deus abençoe você, minha querida esposa. Muito obrigado por tudo que você fez e tem feito por mim durante estes 55 anos. Aí é só vocês multiplicar 55 por 12, né? Ver quantos meses, por 30, quantos dias,
por 24, né? Quantas horas, é muita coisa, hein? 55 anos. Que Deus abençoe você, que te dê muita saúde. E graças a Deus ela tem uma saúde maravilhosa. Por questões éticas não vou declinar a idade dela, mas ela tem uma saúde muito melhor que a minha. Que Deus continue abençoando, te usando de uma maneira toda especial. Ela é muito querida aqui das irmãs aqui de Lorena, pela sua maneira gentil, educada de tratar todo mundo. Ela foi muito bem ensinada ali pelos seus pais, né? O pastor Luiz Faria, a irmã Ana Silva de Faria. Deus abençoe. Muito obrigado a você, parabéns. Que o Senhor te dê muitas e muitas bênçãos na sua vida. Eu nunca poderei pagá-la, mas posso orar e pedir ao Senhor a sua bênção. Vamos orar então, pedindo a bênção do Senhor. Vamos fazer uma oração especial pelos aniversariantes, depois vamos orar a favor dos doentes. Nosso Deus e Pai, nós oramos a favor dos aniversariantes. Eu oro a favor da minha esposa, tua serva, uma mulher, ou com todos os predicados, uma mulher que preenche os requisitos de Provérbios, capítulo 31. Senhor Deus, abençoa a tua serva. Eu não posso pagá-la por tudo que tem feito por mim, na obra do Senhor, por mim como pessoa, meu Deus, mas eu posso orar, e eu posso, como servo teu, por misericórdia, implantar, Senhor, determinar a tua bênção sobre a vida dela. Abençoa, dê muita saúde, muita graça para ela, ó Senhor, ajudando-a a cada dia, usando nas tuas mãos, como ela tem feito até agora, Senhor, usando o seu acordeon, louvando o nome do Senhor. Deus eterno Pai, nós oramos a favor de todos os aniversariantes. Que Deus abençoe de uma maneira toda especial. Senhor Jesus Cristo, agora nós oramos a favor dos enfermos, aqueles que estão doentes, que precisam de uma bênção, a bênção da cura. O Senhor veio salvar os perdidos, veio curar os enfermos. Oh Senhor, estende as tuas mãos sobre este irmão, esta irmã que está enferma, Senhor, que ela receba a tua bênção, a bênção da cura em nome de Jesus, do alto da cabeça até as plantas dos pés, que receba a tua bênção, a tua cura. Também pedimos a solução dos problemas, Senhor, abertura de portas de emprego, soluções, Senhor, que muitas vezes não se encontram, Senhor, aqui no meio da sociedade, mas o Senhor é o Deus todo santo e bendito e poderoso. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos agora e sempre. Amém. Quero agradecer a irmã Lídia que cooperou conosco, a todos os irmãos que estiveram conectados conosco. Deus abençoe. Permitindo Deus, domingo próximo vindouro, nós iremos então falar sobre a parte B, né? Hoje falamos eu que vive e fui morto, mas é isso que estou vivo para todos sempre. Amém. E domingo próximo vindouro iremos falar, e tenho as chaves da morte e do inferno. Será a continuação do versículo 18 de Apocalipse 1. Deus em Cristo abençoe a todos, uma semana felicíssima a todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém.